lá então. Olha aí, Eduardo falando aí. Vambora, gente, vamos lá, vamos iniciar então. Professor, o Eduardo é um caboclo rico, milionário, lindo. Deus te ouça, que o Espírito Santo, os anjos da guarda, todos te ouçam. Digo amém, né? Digo amém. Agora estamos com um bem-sucedido aqui, ó. Imagina. Bem-sucedidos aqui, ó. Fala que... Um quase procurador do Estado, o outro aqui doutrinador. Vambora, vamos juntos aqui. Olha só, hein? Vamos voltar aqui e falar que nós vamos entrar na ação de adjudicação compulsória e vamos aprofundar. Mas nesse início da nossa aula, eu queria finalizar aqui com vocês a ação de chamada, né, possessória, não possessória direta, mas possessória indireta, como a nova doutrina, e conforme, né, a classificação já antiga, que é, sim, ações de domínio e também ações petitórias. Nome da ação, a bonitona, é a ação reivindicatória. Quando vamos usar essa ação reivindicatória, então? Em qual situação, em qual momento vamos usar essa ação reivindicatória? Sempre que ocorra uma situação que o nosso cliente queira a propriedade, queira o imóvel de volta, e de fato ele tem um registro. Se não tem um registro... Quando existem dois títulos de propriedade, né? Tem que ser o registro de propriedade, Eduardo, isso mesmo. Só, exclusivamente, hein? Não pode, Eduardo... Nesse caso tem prevalecido, o que se analisa seria a mais antiga, né, professor? Hoje o entendimento, né, de muitos doutrinadores que as ações possessórias indiretas são as petitórias. Isso não vai ter muita reflexão na prática, né? Qual classificação. Mas a ação reivindicatória em si, nós precisamos sim ter o registro. E não pode, mas outros documentos substituem. Não, nenhum documento substitui. Nem a cessão de direitos de uso fornecida pelo Estado, talvez pela União, talvez pelo município, por qualquer departamento, hein? Não pode substituir. Também cessões de direitos possessórios, cessões de direitos hereditários, nada substitui o registro. Cuidado com essa ação reivindicatória, hein? É sim a ação de desocupação do imóvel mais segura que nós temos para usar. Só não usamos sempre, porque normalmente, no caso prático, na vida real, o nosso cliente não tem o que a gente queria que ele tivesse, que é a propriedade. Só existe uma propriedade no Brasil, segundo a Lei 6.015 e as normas da Corregedoria, hein? A propriedade, só existe propriedade, situação de propriedade, direito de propriedade, quando o nosso cliente ele possui o registro no cartório de imóveis. Escritura pública não é propriedade, cessão de direito de usos de qualquer estado não é propriedade, carta de adjudicação, carta de arrematação, também são documentos importantes, reconhecidos como justo título, mas não podem ser tratados como propriedade. Formal de partilha, escritura pública de inventário, muito cuidado, muita atenção com isso, porque muitos advogados que não têm aí a prática jurídica acabam distribuindo uma ação reivindicatória sem ter a prova da propriedade, que é uma só, que é a prova conexa que nós falamos aqui. Então, o que acaba acontecendo nessas ações? O advogado acaba perdendo para ele mesmo. Porque falta um requisito naquela ação, que é a prova conexa. Precisamos tomar cuidado, sim, sempre que o cliente nos procura e aponte uma situação que ele teve um imóvel urbano ou rural, terreno ou casa, apartamento invadido, nem sempre a ação que nós vamos usar é a ação de reintegração de posse. A reintegração de posse é uma ação possessória, só vamos usar a ação de reintegração de posse quando não tem outra alternativa. O nosso cliente só tem a posse. Quando o nosso cliente tem um registro, nós não vamos errar, porque atrapalha a nossa carreira, a nossa imagem, vai gerar sucumbência para o cliente, é uma dor de cabeça quando a gente erra a ação e erra a tese. Nós não vamos errar a ação e nem a tese, hein? Se o nosso cliente tem a matrícula atualizada de propriedade, antes 76 chamada transcrição, após 76 chamada matrícula, legal, vamos com tudo nessa ação. Nome da ação, ação reivindicatória. Se o nosso cliente não tem esse documento, ele tem posse. Qualquer outro documento que não seja a certidão de propriedade atualizada, tem um nome, posse, e ponto final. Não tem outro nome, mas é um direito mais especial que o outro. Não, é posse. Segundo o cartório, é posse. Então, muita atenção em relação a isso.
Vou trazer um conceito aqui da ação reivindicatória, que eu trago no meu livro também. Ação reivindicatória consiste no direito de propriedade, de discutir o direito real consistente na propriedade da coisa. Também falo no meu livro também que se existir 2 títulos de propriedade, o autor reivindica, será o reconhecido, o que reivindica. Se tem 2 títulos de propriedade, que é o que nós falamos aqui, a sobreposição, isso pode parar no judiciário, existem 2 títulos de propriedade. Aquele que reivindicou primeiro é o que vai ter êxito. Então já existe até... Mas nessa análise aí, aquele que reivindicou primeiro, mas não pesaria nessa análise aí a questão do registro mais antigo? É quem reivindica e ponto. Nós temos um entendimento também, né, que prevalecia o primeiro registro. Mas no caso de sobreposição, hoje a doutrina e a jurisprudência entende quem reivindicou primeiro. Aplica assim na íntegra, viu? Aplica na íntegra. Agora, outra vantagem de usar a ação reivindicatória. Nós temos uma súmula, essa é importante, hein? É a súmula 487. A súmula 487, ela dá uma vantagem para quem tem o domínio. Olha o texto dela aqui, ó. Será deferida a posse, quando em discussão, a quem evidentemente tiver o domínio, se com base nela disputada. A súmula 487, ela torna, assim, a ação reivindicatória como uma ação mais segura, mais correta e mais importante para recuperar imóveis invadidos, para conseguir a desocupação. Porque se você tem, de fato, um documento que prove o domínio, pronto, presume-se que você tem a posse também. Então, toda ação reivindicatória que você for usar, use sim os fundamentos da súmula 487. Júlio, Oi, Renato. essa questão aqui dessa duplicidade de registro que o Eduardo colocou, e como você colocou aqui, que agora o entendimento é quem reivindica primeiro, né? E posterior à ação, findando essa ação, como que fica o campo registral disso? Esse imóvel? Em relação ao campo registral, é uma discussão que pode se dar com outras ações, na verdade, Renato. Porque o objetivo da reivindicatória é a recuperação do imóvel invadido ou a desocupação. Então, no âmbito cartorário, talvez isso seja resolvido numa ação demarcatória de terras, divisão de terras, se a briga foi em relação à metragem, retificação de registro público, pode ser também. Talvez a nulidade de registro, ação declaratória de nulidade ou anulatória. Então seria no âmbito mais específico, posteriormente. Seria no âmbito mais específico, com ações específicas e as teses próprias, né? Normalmente contra o sistema registral. O que a gente observa muito, né, eu estava... o advogado da parte ré, ele sempre alega a tese como matéria de defesa uso capião, né? Por causa da súmula 237, né, do Supremo. O uso capião poderá ser arguido em tese de defesa. Então, quem mas assim... se a gente for pensar por esse viés, essa reivindicatória, ela perde o sentido, né? Na verdade, a reivindicatória, Renato, hoje, como ação de desocupação de imóveis invadidos, é a ação mais segura. Até pela súmula 487, que presume-se quem tem o domínio que tem a posse, é difícil alguém, Renato, eu nunca vi particularmente, alguém perder uma ação reivindicatória. Eu costumo... Não, eu falo assim, eu falo assim porque os colegas, quando vai alegar matéria de defesa, a primeira coisa que eles alegam, né? Uso capião e tal. Mas aí, o direito socorre a quem dói, correto? Ora, se eu sei que eu estou numa área que tem uma matrícula, aí volta àquela questão da aquisição da posse. Se eu vou comprar a posse, pelo menos eu faço uma busca no cartório, verifico... Pratico due diligência, né, Renato? Das certidões, né? Isso. Uma análise subjetiva. Isso. E aí, no decorrer disso, no decorrer desse contexto, aparece o proprietário. Perfeito, apareceu, ele vai entrar com ação reivindicatória para rever o imóvel.
E aí, a matéria que a gente sempre observa, a matéria de defesa, a primeira coisa que ele alega é essa, né? Não, é porque tem a uso capião. Só que essa uso capião que a gente fala em matéria de defesa, eu entendo que é aquela situação em que você já deveria ter entrado há muito tempo. É. Se ele sabe que, se ele tinha conhecimento que existia uma matrícula, aí vamos aquela questão do facto impróprio, né, do direito civil ali. Se ele sabe que existiu uma matrícula em cartório e mesmo assim ele ficou inerte, ficou calado, ficou quieto, não falou nada, quer dizer, ele deu asa a subsídio para reivindicatório. Porque uma coisa, eu descobri que tem uma matrícula e não tomar as medidas cabíveis. E outra coisa, né, Renato? Então, essa matéria de defesa fica meio... Fica assim, prejudicada, né? Estranha, de má fé, né? A verdade é uma só, né? O advogado é terrível, né? Ele sempre vai criar teses para defender o cliente dele, criar onde não tem, enxergar o que ninguém enxerga. Porque quando ele alega com matéria de defesa, de uso capião, a gente, quanto autor, pode alegar isso, né? Ô, Renato, eu particularmente percebo, né, tenho a posição que numa ação reivindicatória, em defesa, na contestação, você alegar uma distribuição de uso capião é uma tese até fraca. E por que fraca? Porque, concordo com você, o uso capião, um dos requisitos é a posse mansa e pacífica. Se existe uma ação em andamento reivindicatória e eu faço uma distribuição posterior à ação reivindicatória, ou seja, já de fato, né, eu estou contaminando essa relação. E se existe antes também, né, antes ou depois. Então, a ação reivindicatória, como tese de defesa, é difícil o advogado hoje ter uma tese certeira